Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério apontou mais uma das contradições observadas naquela comissão. O senador mostrou que, embora o comando da CPI estivesse acusando de forma virulenta o depoente por um contrato sem licitação, o senador Renan Calheiros, quando presidiu o Senado, também contratou a mesma empresa sem licitação. Marcos Rogério disse: essa empresa foi contratada, inclusive, pelo Senado Federal sem licitação e vendia tarifas com passagens 5 vezes mais caras do que o praticado no mercado. Na época, alguns senadores questionaram, reclamaram. O relator cobra que foi contratada sem licitação, mas o Senado contratou sem licitação. Eu sei que Vossas Excelências estão em um esforço grande para desviar o foco, mas o Brasil sabe o que está acontecendo. A questão é: o mesmo que cobrou licitação para contratação no governo Bolsonaro foi o mesmo que contratou sem licitação, na época, essa empresa para vender passagens para o Senado Federal. Renan Calheiros. Foi na gestão de Renan. Após Renan Calheiros afirmar que as declarações de Marcos Rogério seriam uma covardia, Marcos Rogério retrucou: a empresa foi contratada com um método, Vossa Excelência que a contratou assim. Há uma incoerência. O que foi praticado lá atrás e o que foi praticado agora. Se houve erro lá atrás ou agora, apure-se, identifiquem-se os responsáveis, puna-se, com base nos fatos, não em narrativas. Onde estão as provas? O senador Marcos Rogério explicou: narrativa não é prova, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Nós estamos cheios de narrativas o tempo todo. O método utilizado por essa CPI desde o começo para inquirir as testemunhas é aquele que primeiro acusa, fundamenta a narrativa acusatória e depois faz uma pergunta genérica, exige-se do depoente uma resposta com sim ou não, e quando o depoente tenta articular uma resposta, diz que não é isso que perguntou, partindo para outra narrativa também acusatória. Marcos Rogério prosseguiu: se tem uma coisa que não interessa nesta CPI, na linha de condução do interrogatório, é a busca dos fatos, das evidências. O que interessa aqui é a narrativa. Não tem compromisso em extrair de quem está depondo a visão dele, seja como testemunha, seja como partícipe. O que interessa é o preâmbulo que é feito, a narrativa, para perguntar sim ou não. O que interessa é a acusação. Caso semelhante ocorreu na semana passada, quando o comando da CPI dizia em tom acusatório que o empresário Luciano Hang teria patrocinado alguns sites. Quando o empresário relatou que o senador Cajuru também pediu patrocínio, o senador Renan Calheiros imediatamente esclareceu que não havia crime em pedir patrocínio nem em patrocinar. O senador só não esclareceu por que estava até então tratando a conduta como se fosse crime. Esse padrão de acusar seletivamente com base em narrativas, além do tratamento hostil a pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, é constante na CPI e também em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com as quais a CPI promove intenso intercâmbio de informações sigilosas. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crimes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso do presidente daquela corte, Luiz Roberto Barroso. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira, quebrando barreiras do monopólio da informação e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
A Bel Veja, Prazer. presidente, a empresa foi contratada. O ponto que eu estou levantando. Não vai. É errado. Vossa Excelência está tentando criar a narrativa. Não. Vossa Excelência, de novo, está dentro da linha das narrativas. Esta CPI, desde o começo, tem um time aqui Marco Rogério, você deu um tiro no pé, agora tá querendo voltar. A palavra narrativa nunca foi tão humanizada quanto por Marcos Rogério. Depois quer responder sobre isso aí. Fiquem tranquilos. Tudo que ele fala não é narrativa. Eu sei que Vossas Excelências As estão no palavras não esforço voltam. grande. Eu sei que Vossas Excelências estão no esforço grande para tentar desviar o foco. Mas fique Bora mais tranquilo uma vez, Marcos. que o Brasil Narrativa. sabe exatamente do que está acontecendo. Essa empresa... Vou dar um Aí ficou intervalo bom, para né? Vossa Excelência rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Isso Costa. é engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Podem rir. Senador Marcos Rogério, a depoente quer responder sobre Ria um a pouco Voetur. mais. Ela queria falar alguma coisa A ali sobre questão Voetur. é, o mesmo que cobrou aqui licitação para contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação, à época, essa empresa para vender passagem para o Senado Federal. É isso. Com relação a qualquer tipo de ilicitude, eu vou repetir. Quem foi? Fala o Presidente nome. Renan. Foi na gestão do presidente Renan. Veja Vossa Excelência. Renan esclarece. Covardia. Isso é uma Veja, Vossa covardia. Excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que O quê? seus colegas Nós estão falando. devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, 600 milhões de reais. Não é isso que eu estou falando. E eu botei o Não, só dedo tô nessa falando. ferida e resolvi. Só estou dizendo. Fui eu quem resolvi. Só estou dizendo que a Fui eu empresa. quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método que Está Vossa dizendo que Excelência a hoje empresa condena. já praticava fraude lá Não, atrás. Vossa Excelência que a contratou assim. O Vossa presidente Excelência. não contrata nada. Ah, O presidente do Senado Eu só tô não dizendo contrata que há uma nada. incoerência aqui Eu entre o impus que a foi prática que regularizou o eu problema. só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, para mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo. Onde é que estão as provas até agora, presidente? Onde estão as provas? Bom, só se tiver nos inquéritos que estão sigilosos lá e que... Eu acabei nós de não temos perguntar condição. para a doutora, doutora, a quantidade de medicamentos que vocês estão incinerando, isso é muito grande. Nós estamos gastando muito com incineração. O senhor acha isso uma prática boa para o Brasil? Vencer remédio e ter que incinerar? Mas é isso que nós estamos apurando aqui? Não, eu acho que não é isso. Não, mas se Vossa Excelência quiser fazer uma outra CPI para apurar a incineração de Não, medicamentos, mas isso é uma decorrência natural da CPI, é uma outra pelo amor de CPI. Deus. Assim como aquela do BNDES que Vossa Excelência sugeriu quando o Luciano Hang esteve aqui, que eu estou Gente, tá ávido por fazer. Tá difícil Para entender o apurar Marcos hoje, viu? a extensão dos contratos do BNDES com recursos que foram para investimentos fora do Brasil. Estou à disposição. Tempo. Mas eu queria agradecer. Senador Girão, ele fez uma permuta com o senador Marco Rogério. Vai falar primeiro o senador Marco Rogério, depois falar o senador Eduardo Girão. Senador Marco Rogério, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor Raimundo Nonato Brasil, os advogados que o acompanham. Senhor presidente, o grupo capitaneado pelo empresário Carlos Alberto de Sá e o senhor Raimundo Nonato Brasil, fundado na década de 90, é composto por várias empresas e que tem histórico com os últimos, pelo menos, 3 ou 4 governos. E não só com o governo federal. E não apenas com o governo federal. Esse grupo é composto pela Voetur Turismo e Representações Limitada, VTC Log Operadora Logística Limitada, Voetur Táxi Aéreo Limitada e VIP Service Clube Locadora e Serviços Limitada. Segundo informações colhidas no portal da Transparência, as empresas do grupo possuem longa lista de contratos com o governo federal. Desde 2007, em especial
com o Ministério da Saúde, tendo prestado serviços também para o atual governo do presidente Bolsonaro. Mas além do atual governo, prestou serviços para os governos Lula, Dilma, Temer e ao atual governo. Algo que todos devem estar percebendo desde o início, mas que pouco se evidencia. Tenta-se colocar uma narrativa de que parece que essa empresa foi descoberta no governo do presidente Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que descobriu, que trouxe, que colocou, é aqui, é agora. Mas quem está um pouco mais atento percebe que o histórico de relação com o governo é longo. E que essa relação com os governos, ou ela acontece por sua especialidade, no ramo que atua, ou em razão dos contatos que tem. Eu não faço juízo de valor. Mas nenhuma empresa passa por tantos governos como essa empresa está passando sem ter ou uma situação ou outra situação. Ou por sua especialidade, ou por seu nível de contato. Repito, governos Lula, Dilma, Temer e dando sequência Fernando Henrique ao atual também. governo. Passou Antes, também. Fernando Henrique também? Também. Vai vendo. Bom, aqui quem acompanha a CPI tem a impressão, repito, que essa empresa foi escolhida pelo atual governo. Vou repetir. Mas como salientado aqui pelo senador Humberto, desde Fernando Henrique. Desde Fernando Henrique. Agora, se tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade, seja com relação a essa empresa, seja com relação a outra empresa, qual tem sido a minha posição no âmbito dessa CPI? Que se apure, que se identifique os infratores, que os enquadra na forma da lei e os puna na forma da lei. Não tem outro caminho. Seja com essa empresa ou alguma dessas empresas ou outra que preste serviço ao governo, o papel de quem apura a conduta, quem investiga, é apurar as evidências, é apurar os fatos, identificando conduta vedada que enquadre os infratores e os puna na forma da lei. Narrativa não é prova, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Nós estamos cheios de narrativas o tempo todo. Porém, o método utilizado nesta CPI desde o começo, e não é hoje apenas não, o método utilizado nesta CPI para inquirir as testemunhas é aquele que primeiro acusa, fundamenta a narrativa acusatória e depois faz uma pergunta genérica, exige-se do depoente uma resposta com sim ou não, e quando ele tenta articular alguma resposta, diz: não é isso que eu perguntei, não me interessa, já parte para uma próxima narrativa também acusatória. Ou seja, se tem uma coisa que não interessa nessa CPI, na linha da condução do interrogatório, é a busca dos fatos, das evidências e da verdade. Isso não interessa aqui. O que interessa, repito, é a narrativa. E a narrativa não tem compromisso em extrair de quem está depondo a visão dele, seja como testemunha ou como partícipe de alguma coisa, caso seja ele investigado. Não interessa isso. O que interessa é todo o preâmbulo que é feito, a narrativa acusatória que é construída, para ao final perguntar sim ou não. O que vem não interessa. O que interessa é o que veio antes, a pré-condenação. E veja que não estou aqui a defender essa empresa ou outra do grupo econômico. Não é meu papel fazer a defesa de ninguém aqui. Apenas faço a defesa do governo naquilo que acredito. Agora, o relator fez aqui, eu fiz questão de trazer. E vou suscitar, eu podia suscitar outros aspectos aqui do histórico dessa empresa. Não vou fazer.
Mas o relator questionou e deu ênfase a um aspecto aqui, que essa empresa foi contratada sem licitação. Está aqui, as notas taquigráficas. Não, sem licitação e tal, né? Esses contratos aí, todos sem licitação. Aí vem lá a resposta dele, todos sem licitação. E ênfase no sem licitação. Claro que o caminho correto é o caminho da licitação, é do certame licitatório. Algumas contratações, em razão da especialidade, a lei cria lá as janelas de alternativa a uma contratação com dispensa de licitação, pelo caráter da especialidade, exclusividade, enfim. Não quero entrar nesse mérito. Mas essa empresa foi contratada, inclusive, senador Roberto Rocha, pelo Senado Federal, sem licitação. Essa mesma empresa do Grupo Econômico, a Voitur, foi contratada pelo Senado Federal sem licitação. E eu estava dando uma observada aqui na época, as notícias que se tinha, é que vendia passagens para o Senado Federal com tarifa 5 vezes mais cara, senador Girão, do que a praticada no mercado. Na época, alguns senadores questionaram, reclamaram. 2013, ela foi escolhida num processo de contratação emergencial, portanto, sem licitação. Matéria do Globo, trazendo aqui. Aí teve um senador do PT que ficou indignado. Senador Walter Pinheiro, do PT. Ficou brabo porque foi comprar uma passagem para Miami e o preço da passagem era simplesmente 5, 6 vezes mais cara do que uma passagem normal. Ele diz aqui que viagem oficial a Miami, contratada pelo Senado Federal com dispensa de licitação, em agosto de 2003, ao custo de mais de R$20 mil, e que em rápida pesquisa no site da companhia aérea, encontrou as mesmas passagens por cerca de R$4 mil. Outro senador irresignado na época, indignado com a situação, foi o senador Requião. Também denunciou a mesma situação, numa passagem oferecida pelo Senado ao custo de R$17 mil para a viagem oficial ao México. E a esposa dele comprou para ir do lado dele, na poltrona do lado, por R$4 mil. Eu não estou aqui querendo fazer acusações contra quem quer que seja. Apenas estou narrando. Precisa dizer quem é que resolveu esse problema. Apenas estou. E exigiu que se pagasse apenas o preço estou do mercado. dizendo. E Apenas mudou estou o critério. dizendo. Apenas estou dizendo. Foi preciso levar a situação para o foro próprio, para causar, depois do constrangimento, para tentar mudar a situação. Mas isso perdurou por muito tempo. Hoje, felizmente, não é assim que acontece. Mas Foi mudado, inclusive, o nesse ano. histórico mostra uma prática que começou. Eu só estou citando isso aqui para mostrar a incoerência. O relator cobra aqui. Não, foi contratada sem licitação. Ela foi contratada pelo Senado sem licitação. E diante dessa situação, e diante da gritaria dos senadores na época, houve a mudança desse formato, o que foi absolutamente correto. Então eu queria, senhor presidente, dizer que o que se deve buscar numa investigação como essa é justamente as evidências. Eu vi repetindo várias vezes aqui no painel, não, que a empresa fez isso, que a empresa fez aquilo, que pagou para fulano, pagou para ciclano. Eu não, como julgador, integrante da CPI, é porque nós também, aqui tem parte dos documentos que a CPI tem. É interessante, senador Marco Rogério. Pois não, senador. Então, eu quando cheguei aqui em 2015, já não era dessa forma, já era da forma que é hoje. Sim. Né? Então eu não participei, eu não lembro nem coisa. Sim. Quer dizer, essa empresa já cometia atos não republicanos desde essa época. É isso que eu ia perguntar. É a mesma empresa? É a mesma Voitur? empresa, pois é. E continua no governo do presidente Jair a Bolsonaro. primeira geração da empresa. Quer dizer, já desde 2013, já era uma empresa
que cometia atos não republicanos. Presidente, Como Vossa Excelência está narrando. O senhor me permite aqui? Então, 8 anos depois, Senhor presidente, ela continua atuando como se nada tivesse acontecido. veja. Presidente, só para corroborar Estou entendendo. Só para corroborar Eu com só você. queria entender. Só para corroborar com Vossa Senhoria. O Brasil Vossa está Excelência. vendo como são as narrativas. Não Eu é estou falando narrativa, aqui- peraí. Tem Aí a narrativa. turma, Peraí, mas a que turma narrativa? das narrativas entra em Mas campo. como narrativa é sua pra fazer o que narrativa. estão fazendo agora. É Vai a lá. sua narrativa, Bora lá, senador. vamos. Presidente, os Não. depoentes querem responder Bora. sobre isso. se Não, me engano. eu só queria tá saber. fazendo Não, sinal aí. Até porque ele está colocando o Senado como se. Por exemplo, eu estou presidente do Senado, eu cheguei aqui em 2015. Nessa época já era o mesmo método de hoje. A gente compra direto da empresa, para que não tenha superpreço nem nada. Você sabe disso. Porque da mesma forma que se eu compro a passagem para ir para Porto Velho, eu compro para Manaus. É a mesma forma. Os preços variam como varia para qualquer cidadão brasileiro. Não tem intermediário na compra das nossas passagens, correto? Hoje sim. Hoje sim. Não, desde quando eu cheguei aqui não tinha. Importante esclarecimento. Deixa eu esclarecer aqui. Como tinha intermediário nessa época, então o preço colocava a bel Veja, prazer. presidente, a empresa foi contratada. O ponto que eu estou levantando. não. Não, não vai. Tá errado. Vossa Excelência está Tá tentando errado. criar a narrativa. Não. Vossa Excelência, de novo, está dentro da linha das narrativas. Esta CPI, desde o começo, tem um time aqui Marco das Rogério, você narrativas. deu um tiro no pé, agora tá querendo voltar. A palavra narrativa nunca foi tão Não. humanizada quanto por Marcos Não. Rogério. Depoentes quer Tudo que responder o outro sobre isso fala é aí. narrativa. Fiquem Tudo que ele tranquilos. fala não é Fiquem tranquilos. narrativa. Eu sei que Vossas Excelências As estão no palavras não esforço voltam. grande. Eu sei que Vossas Excelências estão no esforço grande para tentar desviar o foco. Mas fique Bora mais uma tranquilo vez, Marcos. que o Brasil Narrativa. sabe exatamente do que está acontecendo. Essa empresa. Vou dar um Aí ficou intervalo bom, para né? Vossa Excelência rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Isso Costa. é engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Podem rir. Senador Marcos Rogério, a depoente quer responder sobre Ria um a pouco Voetur. mais. Ela queria falar alguma coisa A ali sobre questão Voetur. é, o mesmo que cobrou aqui licitação para contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação, à época, essa empresa para vender passagem para o Senado Federal. É isso. Com relação a qualquer tipo de ilicitude, eu vou repetir. Quem foi? Fala o Presidente nome. Renan. Foi na gestão do presidente Renan. Veja Vossa Excelência. Renan escreve. Covardia. Isso é uma Veja, Vossa covardia. Excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que O quê? seus colegas estão Nós falando. devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, 600 milhões de reais. Não é isso que eu tô falando. E eu botei o Não, só dedo tô nessa falando. ferida e resolvi. Só estou dizendo. Fui eu quem resolvi. Só estou dizendo que a Fui eu empresa. quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método que Está Vossa dizendo que Excelência a hoje empresa condena. já praticava fraude lá Não, atrás. Vossa Excelência que a contratou assim. O Vossa presidente Excelência. não contrata nada. Ah, O presidente do Senado Eu só tô não dizendo que há uma contrata nada. incoerência aqui. Eu Entre impus o que a foi prática que regularizou o eu problema. só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, para mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo. Onde é que estão as provas até agora, presidente? Onde estão as provas? Bom, só se tiver nos inquéritos que estão sigilosos lá e que... Eu acabei nós de não temos perguntar condição. para a doutora, doutora, a quantidade de medicamentos que vocês estão incinerando, isso é muito grande. Nós estamos gastando muito com incineração. O senhor acha isso uma prática boa para o Brasil? Vencer remédio e ter que incinerar? Mas é isso que nós estamos apurando aqui? Não, eu acho que não é isso. Não, mas se Vossa Excelência quiser fazer uma outra CPI para apurar a incineração de Não, mas medicamentos, isso é uma outra- decorrência natural da CPI, É uma outra pelo amor CPI. de Deus. Assim como aquela do BNDES que Vossa Excelência sugeriu quando o Luciano Hang esteve aqui, que eu tô Gente, tá ávido por fazer. Tá difícil Para entender o apurar Marcos hoje, viu? a extensão dos contratos do BNDES com recursos que foram para investimentos fora do Brasil. Estou à disposição. Tempo. Mas eu queria agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de fazer essas ponderações.